Fala, meus queridos e queridas da família PSM, vamos dar continuidade à nossa série Discipulando Discípulos, amém? Não deixe de assistir e não deixe de compartilhar. Vem com a gente, produção, libera aí a nossa vinheta. Quero continuar meditando com você sobre discipulando discípulos. É o tema que a gente tem usado aqui, que Deus colocou no meu coração, eu coloquei, a gente tem falado aqui há alguns dias, porque logo depois que Jesus chamou ali a sua comitiva, você tem acompanhado com a gente, né? Os primeiros, digamos assim, que ele chamou para formar a sua comissão, aqueles que de fato andariam com ele, estariam mais perto, mais junto, mais presente ali, mais atuantes no ministério. Falando aqui sobre discipulando discípulos, se não estou enganado, hoje é a terceira parte, eu acredito, né? Então, queridos, Jesus, depois que reuniu ali, chamou os seus discípulos e tal, antes, né, de enviá-los, digamos assim, ele os reuniu para conversar com eles, para lhes dar algumas orientações, né? E aqui a gente vê Jesus fazendo isso em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, quando diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos e queridas? Baseado nesse trecho aqui, porque ele diz: vocês são a luz do mundo. Baseado nesse tema aqui, né, nós estamos falando aqui sobre ser luz do mundo, discipulando discípulos, né? Então, queridos, nós já falamos na quarta-feira passada, porque quando a Bíblia usa, obviamente, uma analogia, quando ela faz, eu gosto disso, porque a Bíblia é fantástica, né? Tanto que alguns versículos anteriores, que a gente falou também um pouquinho aqui algumas semanas, se não me engano, semana retrasada, nós falamos sobre o sal, né? Porque Jesus também usou essa expressão, um pouquinho antes de usar essa expressão aqui, luz do mundo, ele usou a expressão, vocês são o sal da terra, e nós trouxemos aqui algumas características do sal, e com a luz não é diferente, né? Quando ele usa essa expressão, vocês são luz, é porque a luz traz consigo algumas características, algumas propriedades, vamos dizer assim, que devem estar presentes também nas nossas vidas como discípulos de Jesus, né? Porque ele estava falando ali para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então, queridos, a luz, ela traz algumas características, e na semana passada nós falamos pelo menos 3 dessas características. A luz, ela ilumina, a luz, ela brilha, né? A luz, ela aquece. Amém? Fomos chamados para iluminar, trazer luz, muitas vezes a determinadas situações e circunstâncias. Fomos chamados também para brilhar, amém? Mas não para brilhar o nosso brilho, a nossa luz, porque nós somos como a lua. A lua, você sabe que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz que ela recebe do sol. Assim somos nós não temos luz própria, nós refletimos a luz que recebemos do sol, da justiça, que é Jesus. Tá bom, queridos? Então a luz ilumina, a luz aquece, brilha, e a luz também, a terceira, que eu acabei de falar agora, aquece. Não é assim? Fomos chamados para aquecer, queridos. De repente você tem alguém perto de você que está meio frio, né? Meio desanimado, encosta nele aí, dá um abraço. Faz como Paulo fez com o Eutico. Foi um jovem que caiu, acho que do 3º andar, se não estou enganado, né? No chão, estava sentado numa janela. A Bíblia diz que Paulo desceu, abraçou aquele menino, né? E aquele menino ressuscitou. A Bíblia diz que Eliseu também fez isso com o filho de uma mulher que morreu. Eliseu, ele subiu em cima ali daquela criança que estava morta ali. A Bíblia diz que o corpo da criança aqueceu e aquela criança ressuscitou, porque fomos chamados para aquecer. Amém, queridos e queridas? E quem sabe, através do nosso aquecimento, até mesmo ressuscitar mortos, espiritualmente falando. Tá bom, queridos? Então nós aprendemos essas 3 características, e hoje eu quero fechar falando de mais 3 características, né? Porque Jesus diz assim, no verso 14, né? Vocês são a luz do mundo. Aí ele diz assim: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada ou uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Ou seja, queridos, a luz não tem como esconder. É difícil. Pode estar muito escuro, acende uma luzinha quase que invisível, a gente enxerga. Não é assim, queridos? Quando uma luz, principalmente se a luz for forte, você tenta tapá-la e tal, é difícil esconder. Não é assim, queridos? Porque é difícil nós escondermos a luz de Jesus que está em nós. Ainda, queridos, que nós não falemos
eu já passei por experiências parecidas, né, de chegar num determinado lugar, não falar nada que eu sou crente, enfim, e as pessoas virem, olha, que quem me conhece sabe, eu não ando de terno, eu não ando de Bíblia embaixo do braço, eu não ando falando evangeliquez, né, enfim, queridos, a gente procura agir normalmente, né, e aí, graças a Deus por isso, mesmo agindo, digamos assim, como os outros, né, sendo identificado como cristão, ou seja, as pessoas perceberem, ainda que você não fale, ainda que você não demonstre com palavras, com atitude, mas ainda assim as pessoas perceberem em você a luz de Jesus. É assim que acontece. Por quê? Porque não dá para se esconder dessa luz. Querendo ou não, mesmo que você, né, faça alguma coisa, se esforce para não revelar, a luz ela acaba se auto-revelando, vou dizer assim, vamos usar essa expressão para você entender. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com Jesus nessa quarta-feira, não dá para esconder. Se você é luz, meu amado, você chegou num determinado lugar, ainda que você não fale, ainda que você não se autoproclame, pode ter certeza que daqui a pouquinho alguém vai virar para você e vai fazer a seguinte pergunta: tu é cristão? Tu é evangélico? Você é crente? Alguma coisa do tipo, né? Por quê? Porque vai perceber alguma coisa diferente, porque quando temos a luz de Jesus em nós, meu amado, por mais que queiramos, por mais que tentemos, não conseguimos esconder por muito tempo. Tá bom, queridos e queridas? Essa é a primeira coisa que eu aprendi aqui. Segunda coisa, para a gente terminar aqui hoje, né? Vamos terminar com a terceira, vou falar essa mais uma. A luz, ela precisa estar aonde? No lugar certo. Porque Jesus diz assim, ó, não se acende uma lamparina para colocá-la onde? Debaixo do cesto. Né? Em outras traduções diz debaixo da cama. Ninguém faz isso, né? Você vê alguém acender uma lâmpada e botar debaixo da cama? Eu nunca vi, né? Mas enfim, por quê? Ainda diz mais, né? Colocá-la no cesto, mas colocá-la num lugar aonde? Adequado. Aleluia. Isso aqui é sensacional, queridos. A luz, ela precisa estar no lugar certo para que ela possa iluminar. Não é assim? Iluminar o máximo, digamos assim, a maior área possível. Por isso que luz, geralmente você põe onde? No teto, né? Porque aí a iluminação, os raios, né, irradiam e alcançam, digamos assim, um raio maior, né? Então, queridos, conosco tem que ser assim. O dono da luz, ele vai colocar essa luz no lugar adequado. Aonde é esse lugar, pastor? No lugar que ele quiser. Você está entendendo? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se somos luz de Jesus, nós não seremos colocados nos lugares que queremos, mas seremos colocados nos lugares que ele quer. Você consegue entender? Ele vai te colocar, se você é luz, obviamente ele vai te colocar em lugar onde precisa de luz. Não é assim? Nós só colocamos luz onde está escuro, onde já está claro. Não sei se você gosta, como eu já falei aqui com os irmãos, que eu gosto de coisa, eu gosto de claridade, eu gosto de coisa colorida, enfim, queridos. Então, a não ser que você queira clarear mais um ambiente que já está claro. Mas, normalmente, nós colocamos luz onde está escuro ou então, no mínimo, mal iluminado. Não é assim, queridos? Então, a luz, ela tem que ser colocada em lugares onde ela vai iluminar. É assim que o dono da luz faz com ela. Porque a luz, meu amado, qual é a utilidade da luz se não iluminar? Você consegue entender? Então, meu amado, você está num determinado lugar, já aconteceu comigo, eu já falei com os irmãos também, né? Está num determinado lugar e daqui a pouco fala assim para descer, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? Se você está num determinado lugar que você não quer estar, e você não contribuiu de alguma forma para estar aí, né? Enfim, mas saiba que Deus tem algo com você nesse lugar aí, filho. Ou então, se quer sair, peça a direção dele, porque não tem coisa pior do que fazer as coisas fora da direção de Deus. Porque eu costumo sempre dizer isso, se fazemos na direção dele, ele garante. Se fazemos fora da direção dele, a gente se vira, vai ter que se virar. A gente segura as consequências. Você consegue entender? Então, queridos, a luz, ela precisa estar no lugar certo. Você que é a luz de Jesus, você precisa estar nos lugares certos. Onde são os lugares certos? Nos lugares onde Ele quer. Ele, como dono da luz, quer que nós estejamos. Você consegue compreender? É isso que eu aprendo aqui. Por isso, muitas vezes, vamos estar em lugar que não queremos estar, queremos sair de lá, ou então, queridos, vamos ser levados a lugares que não queremos ir. Você consegue entender? Por quê? Porque lá precisa de luz, lá precisa de iluminação. Aleluia! E eu e você somos portadores dessa luz. Por isso, precisamos estar nos lugares que o dono da luz quer que estejamos. Terminando a última característica de hoje, a luz, a nossa luz, né, que é a luz de Jesus em nós, ela brilha. Brilha como, pastor? Vamos ver aqui o que ele diz. Verso 16. Assim brilhe também a luz de vocês.
para que, diante dos outros, perdão, para que vejam as boas obras que vocês fazem, aleluia, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, queridos e queridas, a minha luz, a luz de Jesus na minha vida, ela vai ser manifesta através das boas obras. Você consegue entender? E eu quero deixar bem claro aqui para ninguém sair confuso dessa live, né? Dizer que o pastor Jorginho falou que são as obras que salvam. Eu não falei isso não, tá? Nós não fazemos as obras para sermos luz somente. Nós fazemos porque somos luz. Você consegue entender? E isso serve para a salvação. Nós não fazemos as obras para sermos salvos, porque as obras não salvam. Nós fazemos as obras porque somos salvos. Você consegue entender? É assim que funciona. E essas obras que fazemos porque somos salvos é que vão evidenciar, digamos assim, a luz de Jesus nas nossas vidas. Estas obras, essas atitudes, esses procedimentos é que vão fazer com que a luz de Jesus brilhe em nós a ponto das pessoas perceberem. É assim que funciona. Você consegue compreender, queridos? Por que, como luz, você precisa estar nos lugares certos e como luz, você precisa ser... Porque, queridos, não adianta nada dizer que sou luz de Jesus e dar mau testemunho. Você arruma mais problemas ainda, não só para a igreja, não só mas para outras pessoas, porque eu me lembro, já falei também para alguns amados que eu fui trabalhar num lugar que quando eu cheguei eu fui muito mal recebido. E aí depois eles foram me conhecendo, graças a Deus, para a glória de Deus, eu fui fazendo o meu ambiente e tal, e aí depois uma dessas pessoas veio falar comigo, falou assim, me chamava de Sr. Jorge, sabe por que a gente recebeu o senhor aqui assim? Porque antes do senhor trabalhou um camarada aqui, que o camarada antes de trabalhar ele ajoelhava, orava e tal, e o cara só fazia besteira, queridos, só fazia coisa errada, enfim, fez coisas graves nesse lugar, deu um péssimo testemunho. Então, o que acontece quando você dá um mau testemunho? Você traz problemas para o Evangelho, para a Igreja de Jesus e até muitas vezes para os crentes que vêm depois de você. Você consegue entender? Então, queridos e queridas, somos luz. A luz não se pode esconder. A luz precisa estar no lugar certo, no lugar que o dono dela quer que ela esteja. A luz brilha através das nossas obras, através do nosso testemunho. A luz de Jesus é percebida em nós. E ele ainda diz mais, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Ou seja, se praticamos boas obras, estas boas obras irradiam a luz de Jesus e automaticamente o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Agora, queridos, cuidado, porque o contrário também é verdadeiro. Quando envergonhamos o Evangelho de Jesus, envergonhamos o nome dele. E aí o nosso Pai, ao invés de ser glorificado, queridos, é muitas vezes zombado, escarnecido. Você está entendendo a seriedade? Então, queridos e queridas, como luz de Jesus que nós somos, que a gente possa buscar estar no lugar certo para iluminar aonde estivermos. Amém? Que a gente possa, que a gente não queira se esconder, né? Que a gente deixe que a luz de Jesus saia sem forçação de barra. É natural, meu amado. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Não precisa sair por aí alardeando que você é crente, que você é cristão, que você é servo. Não precisa. Deixa que as pessoas, se você é um servo de verdade, as pessoas vão perceber. A luz vai brilhar querendo você ou não. Amém? E por último, essa luz brilha através das nossas boas obras, através dos nossos testemunhos. Eu e você precisamos zelar pelos nossos testemunhos, para que a luz de Jesus brilhe em nós, para que os homens vejam e para que eles glorifiquem ao nosso Pai Celestial, através das nossas vidas. Tá bom, queridos e queridas? Precisamos encerrar porque meu horário já foi embora, mas que você seja em todo o tempo luz do mundo. Amém, meus queridos e queridas? Eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua família. Vamos orar, queridos? Está precisando de uma bênção na sua casa, na sua família? Esse é o momento. Tá bom? Eu creio nisso, queridos. Deus tem nos mantido aqui todas as quartas-feiras, não é para passar o tempo, não é porque eu não tenho nada para fazer, não é porque eu acho legal, que eu acho divertido, que eu quero aparecer, nada disso não. Deus tem nos chamado para estarmos todas as quartas-feiras aqui, buscando a presença dele, orando por você, orando pela sua casa, orando pelo Brasil, orando pelos missionários, pelos enfermos, pelos desempregados, pelas famílias, enfim, queridos. Vamos orar, meus amados? Se você puder, eu quero abençoar a sua casa agora, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar a casa desse teu filho, a casa dessa tua filha, Paizinho. Esses que estão nesse momento conectados conosco, como o pastor Carlos, como a Alexandra, como a irmã Penha, como a irmã Arlete e outros que estavam aqui, Senhor Deus, que eu não estou vendo agora, mas que o Senhor sabe. Meu Deus, que a tua bênção possa alcançar cada uma dessas casas, cada um desses lares. Aqueles que vão assistir posteriormente essa live, que a tua graça e a tua misericórdia também possa alcançar esse lar, possa alcançar essa família. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, vem repreendendo todo e qualquer espírito que tem muitas vezes tentado se apossar em meio às famílias. Pai, espírito de confusão, de contenda, espírito muitas vezes de divisão, Senhor Deus, uma estratégia das trevas, de fragmentar os lares, as famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra, Pai amado, que haja alegria, que haja paz, que haja comunhão, que haja entendimento, Senhor Deus, que haja prazer de estarem juntos nas casas dos teus filhos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Eu abençoo maridos, esposas, pais, mães, filhos, filhas, tios, tias, avós, genros, sogras, noras, enfim, Paizinho, em nome de Jesus nós te pedimos que a tua bênção esteja recaindo agora sobre cada lar e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas? Faz assim com a sua mão, que eu preciso encerrar, mas eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora e vivificadora do Filho, e as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, queridos e queridas. E não esqueça, compartilhe esse link aí com alguém abençoado. Deus te abençoou, abençoe alguém também. Tá bom, queridos e queridas? Ó, beijo carinhoso no coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos. Graças a Deus. Nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração. Não deixe de compartilhar, tá bom, queridos? E não deixe também, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, sua curtida, seu comentário é muito importante para nós, tá bom, queridos e queridas? Permitindo nosso Deus, semana que vem a gente continua com a nossa série Discipulando Discípulos. Deus te abençoe.